Ok, então, estamos continuando, né, nosso estudo de Levítico. Já estamos na lição 6 de 12, então estamos aí meio caminho andado. Falando sobre a ideia principal do livro é aproximando-se de Deus, de que o que está descrito no livro, desde atos de intercessão, sacerdotes, sacrifícios, sangue, certas celebrações, e mesmo que detalhes muitas vezes estranhos para nós, o conceito, a ideia de Levítico no total da história é criando maneiras de se conectar com Deus, sendo que Deus, na sua santidade, e o ser humano no seu pecado, e em especial Israel. Então, Deus cria uma oportunidade e uma maneira para permitir que Israel, em específico, e eventualmente a humanidade no geral, tenha a possibilidade e a oportunidade de se aproximar de Deus. Então, o que Levítico está fazendo aqui, em parte, através de vários simbolismos e certas detalhes, inclusive sacrifícios, e tudo em contexto daquele momento histórico, Jesus vai fazer em totalidade. Jesus é o conceito de Levítico alcançado, porque é através de Jesus que a gente, ultimamente, ou que a gente, na totalidade, tem a capacidade de se aproximar de Deus, não só individualmente, mas como uma nova humanidade. Então, isso é o resumo, né? E a gente tem entrado em vários detalhes. Hoje nós vamos falar sobre a ideia de um fogo consumidor. A lição passada, a gente entrou nos detalhes de a importância da intercessão e os sacerdotes e assim por diante. E aqui nós vamos continuar o assunto, porque vamos ver que em Levítico, capítulo 10, tem um certo probleminha, se eu posso minimizar aí a intensidade do problema, onde vai haver intercessão feita de maneira errada. Então, só para lembrar, aqui o nosso primeiro ponto é meio que um resumo da aula passada, mas porque cria o contexto para a gente entrar no capítulo 10. Então, capítulo Êxodo 19, versículo 3 a 6, a importância da intercessão, não só como um grupo de sacerdotes, mas a própria Israel era para ser uma nação intercessora. Então, em capítulo 19, diz lá: logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei. Aqui ele vai usar um pouco de poesia sobre as asas de águias, e trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Então, lembra aqui, um momento na história da Bíblia, Israel tinha sido liberto através de Deus, usando Moisés e os 10 atos de poder, na qual chamamos de as 10 pragas, libertou Israel da opressão do Egito. Então, Israel se encontra agora aqui no Monte Sinai, onde Deus tinha aparecido a Moisés, e agora está aparecendo perante o povo, e entrando numa aliança exclusiva. Esse povo exclusivamente conectado com Deus. Entre um mundo de deuses e um mundo de vários povos, o que seria ter um relacionamento exclusivo com Deus e ser um povo refletindo isso?
Sendo assim, nunca foi com a intenção de exclusividade em termos de Deus não estar interessado com o resto da humanidade. Era para que Israel, tendo esse relacionamento íntimo com Deus, poderia, então, de forma correta, coerente, refletir a imagem de Deus às outras nações. E a terminologia usada aqui é uma nação, um reino de sacerdote, uma nação diferenciada pela presença de Deus, consequentemente podendo interceder entre outras nações que tinham seus deuses. Mas o importante notar é que isso quer dizer, então, um relacionamento exclusivo com Deus somente, Yahvé Deus, somente Deus, em um mundo de opções, de outros deuses, né, reais ou imaginários, indiferente, porque é para ter um relacionamento exclusivo com Yahvé, Deus, Senhor Deus. E eu uso a palavra aqui, um Deus ciumento, não usando a palavra na melhor da sua definição, um Deus que espera exclusividade, talvez teria sido melhor. Em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 21 a 24, diz o seguinte: o Senhor irou-se contra mim por causa de vocês, e aqui Moisés falando, e jurou que eu não atravessaria o Jordão, e não entraria na boa terra que o Senhor, o seu Deus, que está lhes dando por herança. Eu morrerei nessa terra, não atravessarei o Jordão, mas vocês atravessarão e tomarão posse daquela boa terra. Tenha cuidado de não esquecer a aliança que o Senhor, o seu Deus, fez com vocês. Não façam para si ídolo algum com a forma de qualquer coisa que o Senhor, o seu Deus, proibiu. Pois o Senhor, o seu Deus, é um Deus zeloso e é fogo consumidor. A ideia de zeloso aqui tem um pouco a ver com o conceito de ciúmes ou exclusividade, ou a expectativa de fidelidade. Em outras palavras, esta aliança que o Senhor Deus fez com Israel era para que Israel fosse exclusivamente conectado a Deus. Um relacionamento de fidelidade era esperado. Por isso, não podiam ter outros ídolos, outros deuses. É que nem hoje em dia, no geral, ainda assumo que a maioria das pessoas, pelo menos em teoria, tem a expectativa de que o casamento é para ser um relacionamento diferenciado e exclusivo. E é isso que Deus espera aqui. No entanto, sabemos aí, né, pela história da Bíblia, que Israel traiu Deus muitas vezes com outros deuses. E isso vai levar a problemas, porque o alerta de Moisés aqui é que Deus é um Deus zeloso, ou mais uma vez, na melhor da definição da ideia de ciúmes, e por isso, então, a consequência é um fogo consumidor. Segura essa ideia, porque nós vamos continuar. É isso que vai nos levar aos detalhes do capítulo 10. Em Levítico, capítulo 15, versículo 31, mais uma vez é articulado a seriedade dessa exclusividade que Deus espera. Mantenham os israelitas separados das coisas que os tornam impuros, para que não morram por contaminar com sua impureza o meu tabernáculo que está entre eles. E já falamos sobre detalhes de de pureza, impureza e assim por diante, mas a essência era de que havia certas coisas que, de forma simbólica, e também certos comportamentos, em termos de moralidade, que representavam uma corrupção do mundo, ou uma imoralidade do mundo, ou o palavreado de impureza. Sendo assim, Israel era para agir de forma diferente dessas outras maneiras, esses outros povos.
mantendo um relacionamento, então, exclusivo e fiel com Deus. Wagner? Oi, Júnior, me responde uma coisa. A questão da gente tem alguns louvores falando sobre fogo, né, de purificação. O fogo, na verdade, não é purificação, é destruição, seria isso? É ambos. Vamos ver aqui de que eu tenho dois exemplos, que o fogo destrói, mas também tem a função de purificação. Então, segura esse comentário, que eu acho que nós vamos responder isso no decorrer da aula. Hebreus, capítulo 12, então já a imagem aqui, em Levítico, que, né, em Deuteronômio, que a gente leu aqui, Deus é um fogo consumidor. Em Hebreus, o autor de Hebreus vai, na verdade, fazer referência a este versículo em Deuteronômio. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 28 a 29, diz o seguinte: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e, assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Então, em Hebreus, ele alerta os que estão em Cristo de que Deus continua sendo um Deus exclusivo, um Deus que espera fidelidade. E o fraseado que ele usa é a ideia de interagir com Deus de forma aceitável. E, caso contrário, aí ele relembra o leitor dos detalhes em Deuteronômio capítulo 4, de que Deus é um Deus de fogo consumidor. O que isso, então, como que isso se manifesta? Vamos ver aqui no capítulo 10 alguns detalhes e vamos entrar nesses exemplos aqui. Então, capítulo 9, primeiro, versículo 22 a 24. Depois Arão ergueu as mãos em direção ao povo e o abençoou. Então, aqui é do outro lado já dos detalhes do tabernáculo sendo construído, das funções descritas para o sumo sacerdote referente a sacrifícios, tudo isso já detalhado. Então, aqui estamos tendo a prática disso sendo feita. Então, Arão entra, vai fazer os sacrifícios, então estamos aqui nesse momento. E tendo, então, oferecido o sacrifício pelo pecado, o holocausto e o sacrifício de comunhão, desceu. Assim Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo e a glória do Senhor apareceu a todos eles. Saiu fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. E quando todo o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se rosto em terra. Gritou de alegria porque quer dizer que Deus aceitou uma intercessão no lugar deles. De que a ideia do sacrifício, um animal representando o povo e o seu pecado, morre em lugar do povo. E aí o fogo consumidor de Deus vem e põe fogo naquela oferta, naquele sacrifício intercessório, punindo então, ou consumindo então, ou destruindo então o pecado ao invés do pecador, né? Por meio de intercessão de forma representativa. Algo morreu no lugar do povo. E também causou no povo uma mistura de alegria e reverência, submissão. E isso se ilustra com o rosto em terra. Então, aqui temos um exemplo do fogo consumindo a oferenda ao invés do pecador. Mas vamos ver que o negócio também se complica, porque nem sempre uma oferenda é feita no lugar.
tem essa substituição. Por exemplo, então, entramos no capítulo 10 de Levítico. Nabade e Abiú, filhos de Arão. Então, Arão era o sumo sacerdote e os dois filhos, acho que, na verdade, se não me engano, ele tinha 4. Os 4 filhos eram filhos sacerdotes, o sumo sacerdote e o sacerdote. E todos eles tinham a responsabilidade, a função de interceder por eles e aí interceder pelo povo. Só que vamos ver que o processo aqui não sempre foi feito de maneira correta. Voltando à leitura aqui no capítulo 10, 1-3. Nabade e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nas quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor, pois Moisés então disse a Arão: foi isto que o Senhor disse: antes que de mim se aproximam santo me mostrarei. À vista de todos o povo glorificado serei. Então aqui temos um exemplo do processo não sendo respeitado e não sendo oficiado de forma correta. Então, esses 2 filhos de Arão tinham a autoridade e tinham a responsabilidade de participar num processo seríssimo de intercessão perante Deus e o povo. Caso contrário, o povo não poderia estar num relacionamento íntimo com a presença de Deus. E ao invés deles participarem de forma coerente com o que Deus estipulou, eles fizeram algo por vontade própria. E tem aí muitas opiniões do que é esse fogo profano. E não tenho certeza, mas algo errado fizeram que não se encaixava com o que Deus tinha demonstrado ou explicado. Uns acham que tem a ver com a ideia de que esses 2 filhos estavam embriagados, porque a continuação do capítulo fala que Deus, então, que Moisés, então, iria instituir ou deixar bem claro que o sacerdote não era para ser embriagado. E eu acho que isso é mencionado porque provavelmente esse era parte do problema. Se isso é correto, e é uma opinião, eles estavam fazendo esse processo de intercessão embriagados, não pensando claramente, com aquela, sabemos, né, a influência do álcool, e por isso não lidando com essa situação de forma seríssima. Seria, por exemplo, você dirigir de forma embriagado, principalmente se você é um piloto de avião com 300 passageiros, ou se você está prestes a fazer uma cirurgia de suma importância, vida e morte num paciente, e você entra lá bêbado. É um total desrespeito. Você não está pensando de forma clara, você está embriagado e você está pondo em risco a vida de outros e desrespeitando a seriedade ou minimizando a seriedade do momento. Eu acho que tem a ver com isso. O que é esse fogo profano? Se inverteram a ordem do processo, se fizeram algo que Deus... Não sei. Mas eu acho que tem a ver com essa falta de seriedade e possivelmente estar embriagado num momento de altíssima importância. Giovanni? Só uma confirmação, irmão. Boa noite, que eu entrei em cima, não dei boa noite para os irmãos, graça e paz. Essa questão da embriaguez, a Bíblia ela fala, Cristo, os apóstolos bebiam vinho,
não havia problema consumir a bebida alcoólica. O problema sempre no Novo Testamento, pelo que eu percebi, era a embriaguez, perder a consciência, beber além do normal. E no capítulo 10, versículo 8, é mais forte, não só a embriaguez, mas proíbe até que entre na tenda depois de beber vinho, não fala em embriaguez. Se tomar um copo, um golezinho, já está proibido. Não só por ser embriagado, mas... Não, boa pergunta, o bom ponto. Vamos ler, então, os versículos aqui no capítulo 10, o 8 a 11, o porquê eu acho que o que a Nabad e Abiú fizeram envolve a embriaguez, ou envolve que eles estavam bêbados. Por exemplo, versículo 8. Depois o Senhor disse a Arão. Então, isso ainda está aqui no contexto dos filhos ter morrido, né? Você e seus filhos não devem beber vinho nem outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, e ensinar aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Então, vamos começar no final, aqui no versículo 11, o 10 e 11. Uma das responsabilidades seríssimas do sacerdote, do sumo sacerdote e dos sacerdotes, pelo menos duas. Uma é fazer os atos de forma intercessória, de forma representativa, intercedendo entre o povo e Deus, Deus e o povo. Então, os sacrifícios, as cerimônias todas que eles faziam, eram porque eles estavam representando o povo perante Deus, então fazendo os sacrifícios necessários para que o povo pudesse manter um relacionamento íntimo a Deus. Não só isso, segundo o que é mencionado aqui no versículo 10 e 11, eles tinham também a função de serem professores, de serem guias, de serem mentores, profetas, entre o que Deus esperava do povo e o que o povo tinha que fazer para manter a sua fidelidade perante Deus, em termos de comportamentos, moralidade, relacionamentos um com o outro, casamento, vários detalhes, inclusive termos financeiros que eles eram para contribuir ao templo e assim por diante. Como que chama lá os 10%? Escapa o termo. Dízimo. O dízimo, obrigado. Que também tinha uma parte importante no processo todo. Então, eles tinham essa responsabilidade de serem de instruir. E se quem tem essa responsabilidade não leva a sério e está afetado pela embriaguez, por estar embriagado, não é capaz de fazer um trabalho coerente com a seriedade do cargo. Sendo assim, eu acho que isso tem a ver com o que os dois filhos fizeram errado. Caso contrário, é meio estranho. E do nada, pois é, não é para beber. Eu acho que isso vem como consequência dos filhos ter feito algo influenciados pelo álcool. O que isso tem a ver, então, em termos práticos para eu e você? Aí talvez complica um pouco, que a conversa entra em várias opiniões. Eu concordo que a Bíblia, de começo a fim, é claro de que não devemos viver vidas influenciadas pelo álcool. Não devemos agir dentro de um modo embriagado, porque isso afeta o raciocínio, isso afeta a compreensão, isso afeta os filtros, né, que devemos ter em nossa mente antes de falar e agir e assim por diante. Tudo isso é afetado, então não devemos nos embriagar. Por que os dois filhos aqui se embriagaram e o custo foi excessivamente alto, né? A morte deles.
e o relacionamento e a função deles de representantes entre o povo e Deus totalmente afetado. Aparentemente, então, a partir dali, o sumo sacerdote e sacerdotes eram para ter zero contato com o álcool. Se isso quer dizer que todos, então, isso deve ser verdade, eu não creio que esse é o ponto, porque, como você mencionou, e para mim é historicamente claríssimo que Jesus e os seus discípulos e aquela geração, aquele momento histórico, as pessoas usavam vinho a níveis diferentes, em momentos diferentes do dia a dia. Então, não creio que é isso que está sendo dito aqui a todos. Vem aí um raciocínio que eu acho que faz sentido, e talvez o porquê Deus, então, instituiu ao sumo sacerdote e sacerdotes, de que você beber até um pouco, você corre o risco e abre as oportunidades para você acabar se embriagando. E no caso do sacerdote, sumo sacerdote e sacerdotes, o custo era muito alto e a seriedade da sua função muito importante para correr esse risco. Então, se eu e você, né, eu e você genérico aqui, como cristão, acha que é bom senso não beber nem um pouco, porque assim tira o risco por inteiro, acho que é um bom raciocínio. Se eu e você também, de forma genérica, como cristão, acha que você pode ainda usufruir disso de forma bem controlada, estando ciente que também entra um outro princípio, o princípio descrito lá em Romanos 14:15, onde o meu ato se causa ofensa e não só assim, não gostei, mas ofende o irmão a ponto de seriamente afetar a sua fé. Então, entra um outro conceito, além do eu tenho o direito de beber, eu também tenho a responsabilidade de me importar com o seu desenvolvimento espiritual. Então, é uma conversa que vale, talvez tenha mais detalhes para uma ocasião futura, mas pontos bem notados aí. Ana? O Júnior, você arruma minhas perguntas. Eu pergunto e você arruma, você sabe. No dia de hoje, a preparação da ceia é uma coisa importante. Por exemplo, nós aqui em Sorocaba, quem prepara são as mulheres. Nunca vi falar que teria que ser exatamente os homens. Não, né? E outra coisa, na hora, a gente está lá, conversa, um entra, o outro sai. Também você acha que a gente deveria ter algo mais específico, algo mais sério, ou não também? Entendeu? Eu acho que, sim, entendi. Eu acho que a preparação da ceia, a seriedade da ceia não está tanto na preparação, sendo que é um cargo importante de serviço e agradeço os que participam nisso, mas eu acho que a seriedade necessária em referência à ceia deve ser quando a ceia está sendo administrada. E a seriedade não é só em termos de quem está articulando ali perante a congregação o motivo da ceia, mas também o participante, que até, inclusive, Paulo, escrevendo aos Coríntios, eles estavam fazendo a ceia de uma forma totalmente absurda. A ceia provavelmente era mais no final de uma refeição, sendo que as congregações, bem no começo, eram congregações bem pequenas, reuniam em casas de pessoas, e por termos de praticidade, no decorrer da história, o negócio virou algo um pouco mais simplista, mais rápido, a gente passa o copinho, mas acho que no começo era algo feito mais no final de uma refeição,
e os irmãos, a congregação em Corinto, nossa, na final ali tinha irmão que tinha comido filé mignon, enquanto outro irmão passou fome na mesma mesa. Quando chegava no final da ceia, um já estava bêbado, o outro, quer dizer, assim, uma loucura. Então, eu acho que a administração da ceia tem que ter essa seriedade, e a preparação dela, acho que não causa dano você estar lá conversando, e, né, aquele momento de alegria e conversa entre irmãs, ou seja lá quem está participando. Obrigada. Opa. Esdras, comentário, pergunta? Enio, feita a oferta, o senhor falou, né? Se você vai ofertar o senhor e tem algum problema com o irmão, se reconcilia com o seu irmão e depois oferta. Tem a ver também isso aí, com intercessão, com... Isso, sim. Inclusive, essa oferta, né, não é oferta financeira, é a oferta de sacrifício que a pessoa estaria fazendo no templo, o que tem exatamente a ver com a ideia, a necessidade de intercessão. Então, eu vou no templo, levo uma oferenda, né, um sacrifício, seja lá um bode, um cabrito, seja lá o que for específico aquele sacrifício, provavelmente um sacrifício que tinha a ver com perdão dos meus pecados perante Deus. E fazendo no processo ali o que teria o envolvimento do sacerdote, ou até do sumo sacerdote, a morte de algum animal. Então, seríssimo, né? E tudo ali sendo feito para resolver o meu problema com Deus. Se eu estou naquele processo de reconciliação sendo feita em meu nome perante Deus, mas lembro que tenho dentro da comunidade de fé, o meu relacionamento com outras pessoas ainda está problemático, eu preciso, é sério e importante eu resolver esses problemas, para que então o meu relacionamento com Deus tenha a ver com o meu relacionamento com os outros, e vice-versa. O meu relacionamento com outros membros da comunidade de fé é tão importante quanto o meu relacionamento com Deus. Jesus disse isso também de uma outra maneira. Se você perdoa os pecados dos outros, o seu pecado vai ser perdoado por Deus. Então, esse relacionamento assim afeta relacionamento com Deus e vice-versa, é sério, sem dúvida nenhuma. Giovanni, tá com a mão aí, acho que depois a Ana. Explicaste muito bem, irmão, versículo 8, no entendimento, tanto que falaste que cada um deve ter o discernimento de saber a sua condição, de o quanto pode beber a quantidade de uma bebida alcoólica, e se o irmão fraco na fé se escandalizar, melhor não beber na frente dele. Mas eu pergunto por um sentido. Cardiologista tem orientado um cálice de vinho na refeição, almoço, faz muito bem ao coração. E um cálice de vinho, não é uma garrafa de vinho. Mas para não... Estou criando suposições. Para não escandalizar o irmão fraco na fé, melhor nem tomar esse cálice de vinho. Mas eu também entendo que a igreja, nós temos que crescer espiritualmente, ensinar. E o Novo Testamento é bem claro, os apóstolos bebiam vinho, Jesus bebia vinho, Jesus transformava em vinho, mas sempre foi claro no Novo Testamento a questão embriaguez e a quantidade. Isso é de cada um, é pessoal. Não podemos, penso eu, aí me corrijo, não podemos também nos abstermos de ensinar isso, de não falar nisso. Tem pessoas que nem um cálice pode beber, que são pessoas dependentes, fracas ao álcool, e uma gota de álcool, eles são alcoólatras e trazem mal. Mas não devemos nos furtar de ensinar o que é correto para pessoas, para os irmãos também fracos na fé, crescerem espiritualmente, ou não? Sim, eu acho que Jesus e aquele momento histórico onde Jesus se encontrou, eu acho que vinho, álcool, era algo mais cultural do que por motivos de saúde. Tem aí vários estudos feitos, no entanto, vi recentemente que já tem estudos que estão
trazendo em dúvida essa afirmação de que um pouco de vinho é bom para o coração, ou se a dúvida é se o benefício é mais do que os problemas que pode se criar. Então, eu acho que culturalmente temos que também pensar no momento histórico. O Brasil, na minha opinião, álcool tem sido algo mais problemático do que mais benefício, né? Cria mais problemas do que tem criado culturalmente benefícios. Num momento histórico assim, eu acho cautela é algo a se pensar. Mas a sua pergunta era, então, em termos de o que devemos ensinar. Eu acho que o que devemos ensinar é o alerta o problema de se embriagar, isso eu acho que isso devemos ensinar, e também devemos ensinar aí o conceito que vem lá em Romanos, né, de que quando pessoas lidam com álcool de forma diferenciada, devemos ter paciência um com o outro, não devemos ser rápidos a julgar, devemos ter não sermos críticos um do outro e ter aquela interação de edificação, de preocupação com o bem-estar da pessoa, a importância de se devemos ensinar que beber está tudo beleza, eu acho que não há necessário enfatizar ou ter grande ênfase nisso, porque, que nem eu falei, acho que culturalmente o álcool tem sido mais um problema do que uma solução, e quem sabe qual pessoa vai ter dificuldade ou não, então acho que devemos dar a cautela, mas também ensinar o ponto coerente lá com a ideia de eu me preocupo com o seu bem-estar. Eu não bebo, não porque não gosto, tem certas coisas que eu já experimentei e creio que gostaria, mas eu não bebo porque, por causa da posição que eu tenho, muitas vezes, né, ou da possível influência, pregador, missionário, professor de Bíblia, eu não quero causar nem um pouco de dificuldade para alguém. Então, eu não corro risco, tento não correr o risco por não beber. Wagner? Oi, N. Júnior. Essa questão é uma questão interessante, porque eu vim de uma família que meu pai era alcoólatra, minha mãe também. E eu cheguei ao ponto, quando eu fiquei adulto, eu morava com a minha irmã e eu via que quando eu ia usar o álcool, não era álcool, era água. E eu e minha irmã ficava se perguntando o que aconteceu, o álcool virou água e tal. E depois, mais um pouco à frente, eu descobri que a minha mãe bebia o álcool 98 com açúcar, né? E nós paramos E eu acho que isso aí importante também, é que ninguém começa já bebendo 1 litro de vinho. Ninguém começa fumando uma carteira de cigarro. É simplesmente um pouquinho, né? E a gente tem que estar atento a essas coisas, né? Sobre... E o meu ponto é esse, em termos do momento, da cultura na qual vivemos. Temos uma cultura que exagera e tem a tendência de exagerar o álcool. Por exemplo, em outros lugares na Europa, que tem uma cultura de que o álcool é algo, né, principalmente vinho, é algo mais ameno, é menos enfatizado, é algo comum, não há um apelo sedutor, porque a cultura minimizou a tentação. Então, ali talvez possa ser um momento diferente, mas mesmo ali há tragédias de se embriagar e assim por diante. Então, eu acho que é um assunto que cautela talvez seja um bom ponto, uma boa ênfase, e aí a gente vai com paciência lidando um com o outro, né, nesse assunto, inclusive. Ok, número 3 aqui, para a gente não se perder muito aqui nesse assunto, que não era a ênfase, né, do nosso ponto. Mas, então,
Temos lá, né, os dois filhos que, de uma maneira ou outra, possivelmente embriagados, não respeitaram a seriedade do momento e assim causaram, então, a sua própria morte. Mas e aí? Podemos nos apegar a Deus ou temos que ficar meio ali com a pulga atrás da orelha, né? Será que vamos ser que nem os dois ali, que chegaram com Deus, mas foram queimados, aquela coisa toda? Não, Levítico capítulo 1, capítulo 18, versículo 1 a 5, vamos nos lembrar que, primeiramente, a seriedade. Disse então o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não procedam como se procede no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde estou os levando. Não sigam as suas práticas. Pratiquem as minhas ordenanças, obedeçam os meus decretos e sigam-me. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam os meus decretos e ordenanças, pois a pessoa que os praticar viverá por elas. Então, mais uma vez, acho que o ponto ainda hoje é importante. Não devemos nos modelar como uma comunidade de fé com o que o Brasil faz no geral, ou com o que os Estados Unidos faz, ou com o que qualquer outro grupo de pessoas faz. O que devemos é representar a presença de Deus nessa nossa comunidade, a qual chamamos de igreja. Temos que ter esta prática, Deus conosco, não o que o mundo ao nosso redor está fazendo em termos de qualquer assunto. Então, esse é um ponto-chave que influencia essa ideia de fogo consumidor, punição, assim por diante. Em Isaías capítulo 6, uma história super interessante, porque já aqui, mesmo nesse momento, antes de Jesus, já estamos criando uma categoria, um exemplo de que Deus é um Deus que está tentando criar oportunidade e de reconciliação, não de forma casual, tratar o pecador com punição. Então, Isaías tem uma visão, vou resumir aqui, por falta de tempo. Isaías tem uma visão, ele é chamado por Deus para ser um representante, né, um mensageiro, a palavra que muitas vezes é um profeta, por Deus perante o povo, um povo que estava prestes, correndo o risco de ser destruídos pelos assírios por desobediência. E ele tem uma visão, um sonho aqui, uma experiência, onde ele se encontra no templo de Deus, não estou nem dizendo no templo físico, ele se encontra no templo de Deus, no seu cosmos, e ele se vê nesse momento, e lá Deus senta no seu trono, e Deus tem ao seu redor anjos proclamando a grandeza de Deus. E Isaías nota que é um local na qual ele não merece estar presente por causa da sua impureza, do seu pecado. E aí um desses anjos pega lá um fogo do altar de Deus e vem rumo a Isaías. Isaías está certo de que Deus vai usar esse fogo para consumir Isaías, para matar Isaías, para punir Isaías por estar presente Deus de forma tão íntima. E aí, quando chega ali e toca em Isaías, do que ele pegar fogo, na verdade diz que o pecado dele está removido, e o seu pecado está perdoado. Então, já aqui está também um exemplo
de que sim, em Levítico 10, Deus é um Deus que vai punir o pecado e o pecador, não só punir o pecado e pecador, porque Deus criou uma maneira, um mecanismo para que o pecado fosse punido e o pecador fosse perdoado. Mas quando essas oportunidades são abusadas, ignoradas, tratadas de forma desleixada, como em Levítico 10, o que resta, então, é sofrimento e punição. Mas já aqui em Isaías com uma atitude correta, o Isaías reconhecendo o seu pecado, Deus já demonstra aqui a intenção de purificação e reconciliação. E aí, então, por isso ter acontecido, Isaías diz, então, eis-me aqui, Senhor, me envie. E aí Isaías vai e representa Deus perante o povo, e inclusive salva o reino do sul da destruição que o reino do norte sofreu pelos assírios. Os assírios vêm até a porta de Jerusalém, mas porque Deus reconciliou Isaías e perdoou ele então vira mensageiro e traz uma mensagem de salvação e salva o reino do sul. Então, já aí uma categoria, um exemplo, obviamente, rumo a Jesus. Então, vamos lá a Jesus, Hebreus, capítulo 4. Portanto, versículo 14 a 16. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apego-me com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, aqui, uma boa notícia de que em Jesus, porque Jesus, diferente dos dois filhos de Arão, levou de extrema seriedade a sua função como não só sacerdote, sumo sacerdote, não só como sumo sacerdote, como o sacrifício representativo, o sacrifício representando o nosso pecado na cruz. Temos, então, em Cristo, a altíssima confiança de estar presente perante Deus, mais até do que Isaías, porque Isaías sabia ou reconhecia o seu pecado, estava na esperança, ou estava ciente de que merecia punição. No entanto, em Jesus temos graça, misericórdia, porque Jesus levou com seriedade, Jesus é o sumo sacerdote, é o sacrifício, e Jesus também nos representa de forma coerente com as nossas necessidades e as nossas fraquezas, porque ele viveu esta vida. E assim, em Hebreus capítulo 10, podemos continuar firmados nesta esperança. Versículo 19 a 23. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Aqui o autor de Hebreus está intencionalmente usando imagens
dos sacrifícios, do processo todo que estaria acontecendo no templo pelos sacerdotes, os sacrifícios, o sangue. E ele usa essa imagem toda e encaixa isso na pessoa e missão de Jesus. E nós, em Jesus, então, temos um relacionamento, podemos nos aproximar de Deus e então ter um relacionamento íntimo, por causa do sacrifício e do poder representativo de Jesus perante Deus. Pergunta, comentário, faz sentido o que aconteceu ali em Levítico 10? Júnior, por isso que Oi. ele tem passagem que ele fala que o cheiro do sacrifício era agradável a Deus, Sim. Porque ele era o Jesus que estava sendo representado naquela época? Sim, ele se agradava desse cheiro, né? É meio estranho escutar isso. É estranho, mas a ideia é como se fosse quando você está lá, vamos dizer assim, na casa aí com irmãos, amigos, tendo ali um momento descontraído e você começa a sentir o cheiro do churrasco. O cheiro vizinho. Não, ali, da situação ali, do vizinho não, da situação ali. Porque o cheiro do churrasco não só lembra você, ou pelo menos mim, não só me lembra de um momento de sentar e ter uma refeição. Para mim, o churrasco lembra um momento de comunhão, de fraternidade, de amizade. Então, eu acho que é algo ilustrativo assim, de que quando Deus, vamos dizer assim, cheira o sacrifício que está sendo feito em nome de pecadores que estão, então, se aproximando de Deus, Deus se alegra porque é um cheiro simbólico de comunhão, de aliança, de fraternidade um com o outro e com Deus. E claro que em Jesus isso se encontra todo o seu poder. Mas sim, bom ponto. Ai, que legal. Alegria, né? Gostei de aprender isso. Sim, agora está me dando fome, inclusive. Mas... É um momento de alegria também, né? Sim. Uhum. Churrasco, para mim, que nem eu falei, me traz boas memórias de momentos de comunhão e amizade, e assim por diante. Mais alguém, algum comentário? E só para deixar marcado aqui, a aula que vem, a importância de recordar, em termos de memória, e celebrar certos momentos representativos de pontos de sacrifício, e a gente vai entrar em detalhes sobre isso, e fica, então, se quiser, já lendo o capítulo 23. Viu, Enio? Sobre a bebida, que foi falado bastante, é melhor não beber, porque a musguinha vira um musgão, né? Que nem o Enio sempre fala isso. E se a gente toma uma dose, não quer tomar só uma, continua tomando. Isso, dia a dia, volta a beber. É um risco, e por isso, por esse raciocínio, muitos escolhem não beber. Pois é. Giovanni, algum comentário ou pergunta? Só para completar a pergunta do irmão Wagner, lá no começo da aula, então, nós vimos hoje, existe mais passagens, que quando tiver a palavra fogo no contexto da passagem, tem que ver o contexto, porque ele pode ser um fogo julgador, condenatório, ou pode ser um fogo purificador. Exemplo de purificador, nós temos 1 Pedro 3:21, e o condenatório, nós temos o exemplo de João Batista, quando falou que Jesus Cristo viria batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, com o Espírito Santo, para aqueles que se batizarem, aceitarem Cristo o Senhor, e com fogo no julgamento final. Então, e como purificador, 1 Pedro 3:21 também nos diz o lado o oposto. E isso é apresentado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição sobre os céus, aqui, 1 Pedro 3:21, eu estou lendo essa aqui mesmo, a parte de purificação. Sim. Eu acho que é isso, a resposta que ficou para o irmão Wagner lá no começo. Isso, bom, obrigado por ter me lembrado da pergunta dele. Exatamente, a imagem do fogo pode ser
tanto como consumir ou purificar. E a opção, pelo menos nessas histórias que vemos, a opção, na verdade, é nossa. Porque Deus criou uma maneira de o fogo consumir a representação nossa, que no caso em Levítico seria os sacrifícios, animais sendo consumidos pelo fogo de Deus em nosso lugar. Sendo assim, eu e você não precisamos ser consumidos. Nós somos, então, purificados. Mas em Levítico 10, com os dois irmãos lá, por eles abusar daquele momento, por eles desrespeitar aquele momento, e na minha opinião, por eles estar embriagados, representando aquele momento, o que consumiu foi eles, ao invés de um sacrifício em nome deles. Então, sim, Deus vai consumir ou vai purificar. A opção, na verdade, acaba sendo nossa, porque Deus criou uma maneira de fazer ambos. E aí depende como vamos reagir a isso, né? Muito bom. Respondeu assim, Wagner, o que você perguntou? Sim, sim. Obrigado, Giovanni, por lembrar. Obrigado, Enio. Isso. E esse aroma, né, Enio Júnior, que a Ana falou, está nas ofertas hoje, né? E tu respondeste, né? É simbólico. É o aroma agradável, porque Deus está vendo que todo aquele ato do Velho Testamento e do Novo Testamento, quando é de coração, de verdade, aí é um aroma agradável a Deus. Quando ele é mecânico, falso, não é um aroma agradável a Deus. Exatamente. Quando representa o motivo do sacrifício, né? Perdão, comunidade, a aliança, fidelidade, graça, misericórdia. Quando é feito de forma assim, o simbolismo é isso, acaba sendo algo agradável a Deus, porque o resultado é o que Deus está querendo. Mas quando não é feito de forma correta, então não é agradável, né? Tem como, sei lá, estragar o churrasco, né? Tem como você queimar o negócio lá. Então, aí para de ser agradável, né? Aí, já dou uma sugestão. Coloca um gaúcho a assar. Aí não tem problema. Põe alguém que sabe, por favor, né? Senão, quem não sabe não tem problema, mas senta aqui com nós ali, vamos ficar batendo papo até o negócio sair. Eu gostei de saber disso, porque eu pensava outra coisa. Eu falava assim, mas Deus gostar de cheiro de carne, né? Assim, eu punho isso por esse lado. Eu não punho assim o churrasquinho, que você sente o cheiro do churrasco de vizinha, mais gostoso, tudo isso, entendeu? Mas agora eu vou ler com outro pensamento. Gostei muito de aprender isso. Que bom, Nossa, agora. Muito boa, obrigada. A aula foi muito boa. Agora pode ler com outro nariz, né? Pode ler com outro nariz. Isso mesmo.